Quando surge, galera, olha mais um vídeo chegando. O Verdão empatou com o São Paulo no Morumbis. E agora já são 3 jogos sem saber o que é fazer gol pelo Campeonato Brasileiro. A imprensa tá naquele padrão aí de sempre, falando as mesmas coisas quando começa a coisa a ficar meio esquisita pro Palmeiras. E o Palmeiras não tá com as coisas esquisitas porque consegue ganhar na Libertadores da América de maneira absurda contra o time do Del Valle, de virada. Mas no primeiro tempo toma 2 gols. Então o poder de reação, parece que a mística do comando do Abel Ferreira em determinadas ocasiões em Libertadores faz diferença, não é verdade? Esse time é incrível. Uma oportunidade clara. Que ali... Claríssima oportunidade. Então, nesse não tinha nem goleiro mais, né? Nesse ponto eu entendo o Abel, que é o tamanho do jogo, por ser um clássico, raras oportunidades, e quando elas aparecem, precisa ter uma efetividade maior. E o Palmeiras pecou em alguns jogos grandes por essa falta de contundência, por criar as oportunidades e não matar na hora certa. Então, vale a cobrança do técnico também. Não vejo como algo direcionado para um ou outro jogador. Ele até dá uma espanada maior ao elogiar o Estevão pela atitude que ele tem e cobrar de alguns jogadores nessa efetividade, na confiança para definir os jogos. Ele frisa essa palavra, que alguns jogadores precisam ter isso, né? Ainda mais os jogadores de frente, mas uma cobrança válida do treinador de um time que cria, mas lembrar que na quinta-feira passada o Lázaro fez um gol decisivo contra o Independente Del Valle. Sim. Entrado bem. Ele tem crédito. Agora, o número de faltas me incomodou. Eu concordo que não foi um jogo tão picado quanto o Flamengo e Palmeiras e Flamengo, mas se você tem 30 faltas em 90 minutos, em média, a cada 3 minutos tem uma falta interrompendo. Isso em média, porque no ritmo do jogo... Mas foi por aí mesmo. Em alguns momentos foi até mais, nem deu os 3 minutos. Prof, mas é bom esse gancho até para falar de algo que me preocupa em relação ao Endrick. Para mim, ele tem exagerado em algumas faltas. O Endrick é um jogador jovem e aqui não é um jogador violento, mas tem passado do ponto. Então, já que você citou, a falta dele no Arboleda para você era para vermelho? Não era para vermelho. Também achei que era para amarelo. Mas eu vi muito São Paulino reclamando, dizendo que ele merecia. Não. E muita gente dizendo que os árbitros estão pegando leve com o Endrick, não se referindo só ao jogo de ontem. Então, ontem para mim não era para vermelho, um lance para amarelo, duro sim, mas um carrinho de frente ali, dentro do tom do jogo também, pegou, né? Exato, o jogo pegado, um clássico, mas o Endrick tem feito faltas de forma reiterada dessa maneira e faltas desnecessárias. Ontem no Arboleda foi uma falta que não precisava fazer, a bola já estava ali no domínio do zagueiro, ele ia tirar, ele faz uma falta dessa e são 4 rodadas, o Endrick já tem 2 cartões amarelos e já está pendurado. E se o árbitro tivesse sido mais rigoroso naquele jogo contra o Flamengo, o Endrick já estaria suspenso, porque ali ou mesmo ontem, que a gente está falando também, acho que não foi para expulsão, mas também não seria um absurdo o árbitro ter expulsado. Muitos árbitros expulsam no lance como aquele. Mas ali, para mim, o erro em relação ao Endrick foi no jogo do Flamengo. O Endrick contra o Flamengo sofreu 4 faltas, num jogo muito faltoso também, e cometeu 5. E pelo menos 2 eram para cartão. Aquela do Bruno Henrique, que ele dá uma pegada por trás, era para ter tomado amarelo. E o Endrick, na reta final do Brasileiro no ano passado, tomou uma suspensão por acúmulo de amarelos, ali no momento que ele tinha retomado o lugar no time. Então ele se prejudica e acaba prejudicando o time. É jovem, tem 17 anos, é algo que ele precisa trabalhar. Evitar faltas desnecessárias e não confundir vontade com imprudência. Ele tem sido imprudente em muitos lances e até ele se coloca em risco no aspecto físico. Porque se a gente lembrar, o Endrick, ele agrava aquela contusão que ele tinha no jogo, na semifinal contra o Novo Horizontino, quando vai dar um carrinho também desnecessário, na lateral do campo, uma bola praticamente perdida. Então, é muito do ímpeto, da juventude dele, de querer ajudar, de ser voluntarioso para o time, mas precisa ser corrigido. Eu acho que, além disso, né, é uma questão de... Ele é um jogador que chega ao time profissional muito novo, né? E, obviamente, no aspecto físico, ele chega abaixo dos demais. E ele tem um sofrimento no início para entender o desempenho físico, o duelo físico no corpo a corpo com muita gente. E aí, para mim, me parece claro que ele faz um trabalho de reforço muscular, ele ganha massa, ele ganha força
para provar que ele está pronto, mesmo muito jovem ainda, para disputar de igual para igual, porque no início ele tinha dificuldade no contato com os zagueiros. Se você pega o Endrick, quando ele estava no início do ano passado, naquele Campeonato Paulista, que ele começou como titular e que ele tinha dificuldade no contato físico, é feito um trabalho nitidamente com ele para ele ganhar massa muscular, e ele agora quer se provar pronto para jogar no mais alto nível do futebol, no aspecto físico, porque ele sabe que a exigência... Mas já está pronto. Quando ele for pro Real Madrid, é a exigência de também o jogo físico. Então ele hoje, fisicamente, está acima da média já do futebol brasileiro. Em termos de força, de explosão, de velocidade. Só que ele quer mostrar que ele está pronto também para disputar todas as bolas, seja ele com a bola ou sem a bola. Mas eu acho que é característica do time. É característica do time, do Abel. Todo mundo tem que pegar, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que chegar, não é? Ele passa um pouco do ponto. Mas ele é atacante, Abel. Um zagueiro, por exemplo. Não é a principal característica dele, não é marcar. Mas o Gustavo Gomes, por exemplo, às vezes vai tomar um amarelo porque precisa parar a jogada, senão corre o risco de gol. E as faltas que o Endrick tem feito têm sido desnecessárias. Não precisa fazer, vai tomar um amarelo de graça, vai correr o risco de ficar suspenso. Você tem razão. E o Endrick de dois pontos, da inexperiência, da juventude dele, somada ao fato dele não ser um volante. Às vezes, ele chega mais duro que o volante. Não sabe fazer. Exatamente. E ele, se vocês lembrarem, o primeiro jogo dele contra o Coritiba, que todo mundo falava, colocou o menino, todo mundo esperando o gol, a primeira coisa que ele faz é uma falta do goleiro do Coritiba, usando o corpo. Meio essa coisa que o Eugênio falou, né? Aquela coisa de imposição, estou aqui, eu aguento, eu repuxo. Ele parece muito preocupado com isso. E até a gente sempre critica, eu mesmo fico confortável para dizer, quando o Maicon deu aquela entrada no Endrick no ano passado, um carrinho ali perigoso, que corria o risco de lesionar o Endrick. Olha o Maicon. O Maicon do Corinthians, no Clássico, no ano passado, dá um carrinho, o Endrick em direção ao gol, a gente criticou e até cobrando da arbitragem que se proteja o talento, se proteja o Endrick. Mas quando o Endrick também exagera nessas pegadas, é preciso pontuar, não para colocar nenhum rótulo nele, mas para que esse tipo de comportamento não se repita, para que ele trabalhe isso, esse ímpeto, essa vontade de ajudar e não transforme em imprudência, porque na Europa os árbitros costumam ser menos tolerantes com esse tipo de falta desnecessária. Quando o jogo é pegado, é muito intenso, mas falta de graça, assim, só para dar um carrinho à toa, lá o rigor costuma ser maior e ele pode acabar sendo taxado lá por esse comportamento que ele pode corrigir aqui. E é um risco muito pro adversário. Ele ontem poderia ter machucado gravemente o Arboleda. Tenho certeza que essa não é a intenção dele. Não é. E também é risco para ele. Total. Porque quando você entra para rasgar numa dividida, você pode levar a pior. Contra o Varela... Tem que saber dosar. Mas eu acho que é a experiência que ele vai conquistando. Eu vejo como natural. Também. Eu vejo como natural, porque, primeiro, a característica do time, que todo mundo tem que marcar, tem que chegar, não pode dar espaço. E segundo, que já deve, talvez até o Abel Ferreira, devem estar falando para ele, você vai jogar na Europa, você vai jogar no Real Madrid, a exigência é alta, e não acha que você vai só jogar com bola no pé. Você vai ter que marcar, você vai ter que ir atrás. Ele está se preparando para isso. E aí ele está, entendeu? E às vezes ele exagera. Ele é muito jovem, ele não é um marcador nato, né? Ele é um atacante. Está em processo de aprendizagem também. Mas ele tem que tomar cuidado realmente para não se prejudicar e prejudicar o time. E já que estamos falando do Endrick e do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar mais para o lado do São Paulo, mas tem algo que preocupa aí no Palmeiras em relação ao brasileiro. Porque são 4 jogos, o Palmeiras só fez um gol até agora. Foi o gol contra o Vitória no primeiro jogo, quando fez 1-0. Aí perdeu do Inter de 1-0, empatou com o Flamengo 0-0, empatou com o São Paulo 0-0. Por que eu frisei brasileiro? Porque na Libertadores, semana passada, precisava fazer 3 gols para virar o jogo e fez. Em um jogo só. Então pronto. Olha que diferença. Agora, no Brasileirão, olha aí, gols marcados pelo Palmeiras nas 4 primeiras rodadas de Brasileirões com Abel. Em 21, 4 rodadas fez 7. Em 22 fez 6. Em 23 fez 11. É óbvio que você tem que levar em consideração os adversários das 4 primeiras rodadas. Olha a tabela que o Palmeiras pegou. Pegou o Vitória fora, pegou o Inter, pegou o Flamengo e pegou o São Paulo. Em sequência, o Vitória ele fez o gol. Inter, Flamengo e São Paulo. Isso é como se fosse
Assim, tivesse jogando um quadrangular final de um torneio, se tivesse assim, entendeu? Eu não lembro também quais foram as 4 primeiras rodadas dos adversários nos outros anos, mas fez muito mais gol. Ano passado fez 11. Já tá posto aí, já tá dito, né? Que a CBF, ela fez uma tabela esse ano, antecipando jogos teoricamente mais difíceis, mais fortes, para que eles não aconteçam durante Para fugir a Copa da Copa América. América. Que coisa. Então, assim... Que coisa. Que ponto chegamos, hein? Aí durante a Copa América, o problema é que nisso a CBF estabelece quais são os jogos mais fortes. Porque na prática que a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque você pode ter um time... O jogo de ontem, aí não tem como condenar a CBF. É um clássico. Era o atual campeão brasileiro com o atual campeão da Copa do Brasil. É um clássico, mas você pode ter, às vezes, um time que não é acreditado como um time dos mais fortes, que se beneficie disso. Estava 6 jogos sem perder fora de casa, toma 2-0 no primeiro tempo e consegue virar. O time do Filipão não virava jogo, você lembra disso? O time do Filipão, ele sofria, mas ele empatava o jogo, mas não virava. E o Abel conseguiu aí várias vezes empatar jogos dificílimos, que estavam perdendo de 2 ou mais gols de diferença, e conseguiu virar também jogos. Então o Abel realmente é um monstro, como diria Neto. É incrível. Ele chega no Palmeiras, ganha a Libertadores. Só isso aí pra mim já merecia estátua. Eu pedi a estátua no dia aqui. Tem que ter estátua pra esse cara, que esse cara chega assim, não é qualquer um que ganha esse negócio. Ele chegou aqui e ganhou como se não fosse nada. Tanto que ganhou depois a outra, e nas outras foi tirado uma no apito e a outra porque ele cometeu equívocos. Segundo grande parte da crítica esportiva. Eu não ataco pedra, né? não jogo pedras, não atiro pedras no Abel por causa da insistência em não colocar o Hendrick. Teve muita coisa, né? Depois do negócio feito e dado errado, é muito fácil, né? Se tivesse dado certo, será que as pessoas iriam ficar batendo nessa tecla de que ele demorou para colocar o Hendrick, que deveria ter colocado o Hendrick? E se o Palmeiras tivesse passado nos pênaltis? Será que a imprensa estaria falando disso, pegando no pé disso? Estariam falando que o Palmeiras é isso, que aquilo, que o Abel Ferreira consegue fazer coisas incríveis, eliminou o poderoso Boca, que era um time que o Palmeiras não conseguia eliminar nunca, e conseguiu finalmente eliminar com o Palmeiras do Abel. O Abel conseguiu eliminar o Boca Juniors quando enfrentou o Boca Juniors, porque ele nunca tinha enfrentado o Boca Juniors, e enfrentou e eliminou o Boca, coisa que o Palmeiras não fazia. Essa seria a narrativa, ou não seria? Seria ou não seria? Vamos ser sinceros. Mas aí foi eliminado nos pênaltis pelo Boca, aí o Abel não colocou o Endo, que tinha que ter colocado. Então começa. Qualquer coisa que o Abel pisa em falso, é o que ele mesmo já falou em coletivo. Quando acerta, ele é o herói, ele é o salvador da pátria. Quando erra, aí não presta, não serve pra nada. Aí cometeu erros, aí isso e aquilo. É sempre assim. O problema é que ele acerta mais do que ele erra, a verdade não é. Se não fosse assim, não tava com 10 títulos nas costas aí em 3 anos. Cadê os títulos do Luxemburgo? Ele não conseguiu ganhar esses 10 títulos. Quando ele chegou em 2020, ele não conseguiu terminar o ano. Porque começou a ir muito mal no Campeonato Brasileiro. Eu duvido que o Palmeiras vai entrar numa crise no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o próximo jogo a gente já vence. Porque tá 3 jogos sem fazer gol. Eu acho que isso aí em algum momento vai começar a preocupar a comissão técnica do Palmeiras e eles vão começar a agir. Será que a imprensa concorda comigo? Faz o seguinte, dê o C. Curta, comente e compartilhe. Perigo isso aqui, hein? Começar pelas pontas fica esquisito. Deixe o seu like aí, então, e não esqueça a sua inscrição. E no próximo jogo a gente ganha. A gente ganha o próximo jogo do Brasileirão. E agora tem a Copa do Brasil chegando aí, meu irmão. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. Clica aqui nesse vídeo, que eu acho que você não viu ele, hein? Esse aqui você deve ter visto, todo mundo viu. Se você não viu, só você não viu. Avante palestra.